Estamos de volta com o programa Fazendo Escola. E hoje a nossa discussão é sobre o projeto político-pedagógico nas escolas públicas de ensino médio. Professora Vera, justamente em relação ao vídeo, à escola, ao projeto que nós vimos no Rio Grande do Norte, quais são as suas impressões, o que a senhora queria colocar dentro da nossa discussão? Olha, primeiro eu queria dizer que eu tive uma sensação boa por esses fragmentos que esse vídeo nos mostra. Primeiro por ser uma escola pública do ensino médio com uma experiência bem sucedida. Para fazer um contraponto na nossa memória, né, que está muito em voga hoje, de que a coisa pública é uma fonte só de sofrimento e de derrotas. Nós temos aí um excelente exemplo de uma escola que integra o espaço público, que interage com os sujeitos da escola no espaço público, com alunos que vão para a universidade com um processo de ensino-aprendizagem rico, com a formação de professores boa, com alunos auto-organizados, com uma gestão da escola, acima de tudo, integrada a um projeto político-pedagógico. Eu acho que as coisas têm sentido na gestão quando ela tem um projeto. Esse projeto alimenta a gestão e a gestão da escola alimenta esse projeto. E esses atores agarram isso de uma forma muito intensa, muito bonita. Esse esforço vale a pena. Isso é interessante, né, professor Roberto? Porque quando nós falamos projeto político-pedagógico, né? Porque é político e porque é pedagógico ao mesmo tempo. É político porque é uma concepção de público. A escola, enquanto espaço que socializa saberes, nem sempre foi pública. A afirmação da escola como espaço público foi decorrente de muitas lutas históricas. Foi preciso, primeiro, que os setores que estavam excluídos da escola, os filhos dos trabalhadores, pudessem estar na escola. E não estar como sujeitos passivos, mas como sujeitos de direito. E nessa perspectiva que é político, porque é uma afirmação da esfera dos direitos, do que é devido a cada cidadão, porque ele, na condição de cidadão, tem direitos. E esses direitos foram forjados politicamente. E é pedagógico porque é uma concepção de educação, de mundo, que essa escola deve elaborar, sistematizar e socializar. Então, nessa ótica que entendemos que o projeto político-pedagógico, na verdade, é constitutivo da escola, quer dizer, faz parte do ser da escola. Perfeito. Professor, projeto político-pedagógico. Nas escolas técnicas, como numa escola técnica com todas as diferenças que ela tem da escola tradicional? Eu diria para você que não há, ou não deve haver, dois projetos políticos pedagógicos idênticos. Cada escola deve buscar o que? A sua identidade. E em se tratando das escolas técnicas, no ensino médio, há esse diferencial. Normalmente são escolas que oferecem ensino médio, e cujo alunado, em grande parte, cursam concomitantemente o ensino técnico. E essa divisão, não é, que é recente, né, na educação do país, tem gerado muitas controvérsias, né? Nós observamos o quê? Muitos alunos sobrecarregados, né? A articulação também, né, entre a formação generalista, a formação humanista, né, o ensino separada, né, das disciplinas e do curso técnico, elas têm gerado também alguns conflitos, né? São novas situações que se colocam, né, para as escolas que ministram, né, o ensino técnico também. E sempre tomando cuidado de, né, ensino técnico não é o que? Não deve ser, ao menos, um ensino tecnicista. Né? Afinal, as tecnologias devem estar a serviço o que? Da promoção humana. Como que a escola vai buscando a sua identidade, qual é o olhar, né, que é necessidade para que isso seja possível? Essa questão, no meu entendimento, ela é muito importante, da busca da identidade. Nós fomos colonizados. O Brasil é um país que foi colonizado a partir de uma visão eurocêntrica, que apagou diferenças, suprimiu identidades. E a escola deve buscar a alma do povo, né? Ela deve buscar a identidade cultural dos povos, a língua, a cultura, a forma de ver o mundo.
E a forma de dialogar com a ciência, porque de fato a ciência é uma produção que se pretende universal, mas a ciência deve ser, na produção do universal, também o diálogo com as particularidades. Então, me parece que a questão do projeto político-pedagógico, tal como vem sendo discutido atualmente, deve priorizar de forma muito intensa a busca das raízes e da identidade. E justamente porque com a nossa busca de identidade, da nossa história dos povos indígenas, dos povos originários, da nossa história que tem a ver com as vozes da África, tudo isso faz parte da nossa universalidade enquanto seres humanos. E a escola deve poder fazer isto no projeto político-pedagógico. Por isso que é um espaço de criação, é um espaço de liberdade, é um espaço justamente de afirmação do humano. Né? E, professora Vera, como era o antes e agora o que se pretende da questão com o projeto político-pedagógico? Como era o antes? Olha, o projeto político-pedagógico, ele passa por conceitos diversos em épocas diversas, né? Ele tem uma elasticidade. Eu não saberia dizer quando, né, quais foram as primeiras escolas, os primeiros lugares que utilizaram essa expressão projeto político-pedagógico, mas a gente pode ter uma informação que a formalização e a teorização do projeto, da junção dessas duas palavras, projeto político e pedagógico, ela se deu no embate dos projetos político-pedagógicos dos revolucionários franceses do século XVIII, Condorcet, Rome, Lepelletier, e foi nesse embate, na origem do discurso liberal, que formalizou a política burguesa, é que essas duas palavras se juntaram. É mais do que um projeto, elas se juntam num sistema político e pedagógico. E a partir de então, ele vai tomando essas diversas faces, mas ele guarda essa semelhança em relação às diretrizes da educação democrática, né, que eles desenham naquele momento. Uma delas é aquela bandeira de luta que depois os sindicatos, as lutas e as escolas assumem, que é a luta pela escola pública, laica, gratuita, universal e para todos. Por falar em projeto, este é um projeto liberal e que, aí nesse aspecto, causa insatisfação, porque ele é um projeto inconcluso devido às políticas públicas não terem realizado ainda na sua plenitude. Na sua plenitude. Professor, a senhora acredita, a senhora veio dessa maneira, as políticas agora, então tem um projeto, está ligado à questão de democracia, quer dizer, estão juntos. Falar em projeto político-pedagógico é falar em democracia. Né? Não está nada terminado, nós estamos numa nave. De que maneira o senhor colocaria mais sobre isso? Como o senhor vê essa continuidade, essa união com democracia? Acho que caberia frisar, né, que desses 500 ou mais anos de Brasil, talvez uma pequena porcentagem tivemos lampejos de democracia. E se falando de educação, a visão tradicional é qual? Que as secretarias, os organismos, órgãos acadêmicos, né, determinam o currículo, o que deve ser ensinado, os tempos escolares, né? E a escola sempre se viu como o quê? Como uma mera executora, né? Uma mera executora de políticas, de filosofias, de práticas, né, previamente determinadas, instâncias que eles são externas. Né? E a construção de uma democracia de fato pressupõe o quê? Que a escola realmente o quê? Se volte para o protagonismo, né? Que ela crie o quê? Que a sua identidade, né? Que ela seja o quê? Uma semente de transformação da sua realidade circundante, né? E da realidade do país, né? E por utopia do mundo. Professor, que tipo de movimento leva, a que movimento leva o projeto político-pedagógico? Na realidade, são movimentos que têm uma simultaneidade, de certa forma, na sociedade. São processos que estão andando de forma concomitante. Vera destacava que a ideia de um projeto político-pedagógico nasce, sobretudo, a partir da Revolução Francesa e da Comuna de Paris. Quer dizer, quando
os trabalhadores reivindicam que aquela escola, que era um espaço de difusão de uma visão de mundo específica, voltada para uma visão da própria igreja, fosse um espaço de livre produção do conhecimento, socialização do conhecimento. Isso não se dá sem muitas lutas. Então, para afirmar um projeto político-pedagógico, é preciso que exista um movimento na sociedade de democratização. Isso vai das lutas dos sindicatos, das lutas das associações de moradores. Escolas cujos pais lutaram para que aquela escola existisse, normalmente são escolas em que o protagonismo dos pais é muito mais vivo, muito mais intenso. Da mesma forma, a auto-organização dos estudantes, o que é muito importante no projeto educativo de uma escola, no projeto político de uma escola, é compreender que aquela escola é do Estado e não é de governo. Acho que isso é uma diferenciação decisiva, porque ela não é uma repartição pública. Ela é uma instituição de Estado, que transcenda limites específicos de governos. Uma péssima tradição das políticas educativas brasileiras é que, de 4 em 4 anos, muitas vezes os governos querem reinventar a roda e fazer um ponto zero a partir do qual se reconstrói diretrizes, orientações, enfim, prioridades. Isso é indevido. A escola deve discutir um projeto em consonância com o sistema público de ensino, articulado com o sistema público. É importante que os professores façam uma reflexão sobre o currículo, como ensinar ciências, matemática, física, química, história, mas essa reflexão não fique restrita àquela escola especificamente, mas esse debate se amplie para as outras escolas, para que a escola pública possa ter o que historicamente se chama um padrão unitário de qualidade. Não é um padrão uniforme de qualidade, todas as escolas, como fosse uma linha de produção, ensinam as mesmas coisas, mas cada ser humano, cada pessoa que tem um rosto humano deve poder se apropriar de um padrão de rigor, de conhecimento científico, de saber pensar cientificamente, de reconhecer a sua história, a sua identidade, os traços, as marcas da sua identidade histórica de maneira plena. Né? Isso é uma escola unitária. Me parece que temos um momento muito interessante no Brasil e na América Latina. As escolas estão pulsando, as escolas estão buscando o protagonismo. E eu acho que isso é o momento mais interessante que a gente vive na escola pública brasileira e latino-americana. Exato. E, aliás, a continuidade, né, do projeto político-pedagógico nós vamos discutir no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo e voltamos já.